Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, 7 de agosto, retornando com a nossa lição Confissão e Arrependimento, as condições do reavivamento. E vai familiarizar: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é que a lição de jovens trouxe pra gente, Carlos? Tem por título Alvo Mais Que a Neve, nessa quarta-feira, 7 de agosto. O arrependimento, ele compreende duas coisas, que é primeiro aquela tristeza causada pelo pecado, por saber que você está pecando e por saber que você está fazendo algo que está indo contra a vontade de Deus. E o arrependimento traz consigo também um abandono daquilo que você está pecando, daquilo que você está fazendo. Ou seja, quando você se arrepende de verdade, além de ficar triste, você toma a atitude de mudança. E nós só conseguiremos renunciar ao pecado após esse arrependimento, e também quando nós reconhecermos o quão mal é o pecado para nossas vidas e o quão mal é manter essa vida de pecado. Então, consequentemente, ao arrependimento vem o que é o principal, que é a mudança de vida. Não existe um arrependimento verdadeiro sem que haja essa mudança. E se tratando de arrependimento, nós temos a história de Davi, né? Davi fez uma oração a Deus após pecar, que é até um salmo, onde nós vemos uma tristeza verdadeira por parte de Davi. Ou seja, foi um arrependimento sincero, um arrependimento de coração. É tão interessante esse arrependimento dele, que ele em momento algum quis diminuir sua culpa ou se livrar do juízo de Deus. Ele em momento algum quis estar certo na situação. Então ele reconheceu que estava pecando, que tinha pecado. Principalmente ele reconheceu que teria que sofrer essas consequências. Agora, o mais interessante de tudo isso é que Davi foi além de pedir o perdão. Ele pediu algo que vai muito além disso. Ele pediu um coração puro. Ou seja, além do perdão daquele pecado que ele cometeu, ele queria não cometer mais. Por isso ele pediu esse perdão, esse coração puro. Então que nós possamos estar tendo Davi como exemplo em relação ao arrependimento, que nós tenhamos um arrependimento verdadeiro. E em relação à confissão dos pecados, quando nós falamos de confissão, está principalmente voltado a reconhecer, a dizer que você realmente pecou. Por exemplo, se o Gego cometeu um pecado e eu ficar: Gego, você pecou, você tem que confessar, você tem que admitir que você fez isso. Mas se ele fizer isso porque eu estou impulsionando, não será uma confissão verdadeira, não será uma confissão sincera. Então, Confissão, no caso, é um auto-reconhecimento. Um auto-reconhecimento, claro. Que junto com o arrependimento gera uma mudança de vida, que é o mais importante, como nós já falamos. Então, se tiver que haver uma confissão, que é interessantíssimo que haja, que seja feita de coração e com sinceridade. E para completar, eu quero ler que está em Salmos 34, 18, que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então que nós possamos estar a cada dia quebrantando o nosso coração, para que nós possamos estar nos aproximando de Deus e nos afastando do pecado. Amém. A lição de adultos é o que a lição de jovens falou. Se você estudou a lição de jovens hoje, você estudou a lição de adultos também. Só com um acréscimo da lição de adultos, que a lição de adultos trouxe realmente o contraste entre o verdadeiro e o falso arrependimento. É a única coisa que eu vou acrescentar ao que o Carlos já falou, que é o seguinte: a lição de adultos trouxe o exemplo de Faraó, Balaão, Esaú e Judas, que foram pessoas que experimentaram um falso arrependimento. Mas já que é falso, não é bem um arrependimento, né? É como se fosse um remorso. Podemos usar essa expressão. E a lição até deu exemplo, baseado em Hebreus 12, 17, de que Esaú, ele se entristeceu por ele ter perdido a primogenitura. E você se lembra que o ato de Esaú foi o seguinte: ele vendeu a primogenitura para Jacó por um prato de lentilha, se eu não me engano. Só que Esaú, ele ficou triste justamente pela consequência do ato dele, e não pelo ato cometido. Essa é a característica principal do falso arrependimento. O falso arrependimento, o que te entristece é a consequência do que você fez, não o que você fez. E o verdadeiro arrependimento, como o Carlos já trouxe, é a tristeza pelo que você fez, e que é caracterizado principalmente por você deixar o pecado. O verdadeiro arrependimento te faz isso. O falso arrependimento, principalmente, você pensa no seguinte, como por exemplo, um filho que uma mãe diz para ele fazer uma coisa, para ele não fazer uma coisa, e ele faz. Só que depois ele começa a chorar porque ele sabe que ele vai tomar uma surra. Não porque ele fez algo que a sua mãe não pediu para que ele fizesse. Então essas são as características principais, e é isso aí que a lição quis trazer pra gente. É isso aí, pessoal. Até amanhã.